Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do News Tech Podcast, a sua fonte definitiva sobre IA e jornalismo. Como sempre, eu sou um de seus apresentadores, Miguel Rodrigues, CEO aqui do 11.news. News Tech, né? Focada realmente em ser parceira do jornalista em todas as horas, e a gente está hoje aqui para fazer mais um episódio do nosso podcast. Esse episódio falando sobre um artigo muito especial de 2025 da revista Bloomberg, indicado por um de seus co-apresentadores, Adilson Roberto Barreto Neto, príncipe de Aracaju, que eu vou chamar hoje antes do Renato na nossa gravação. Vou inverter a ordem, cara. Adilson, como que você tá nessa nossa gravação? Você que fez a sugestão de hoje do artigo, cara, gostei bastante da sugestão desse artigo que a gente vai explorar, cara. Show de bola, Miguel. Quer dizer, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como o Miguel mencionou, né, encontrei aí esse artigo, cara, sendo bem honesto, eu estava de bobeira ali no Instagram, e aí vi uma publicação da Bloomberg, achei super interessante. Quando eu li, pensei, putz, cara, a gente tem que trazer isso pro nosso podcast. Eu achei, assim, é um artigo bem legal, né, um artigo do autor aí, que é o editor, né, o Chief Editor da Bloomberg, que se chama John Micklethwait, eu acho, algo assim, da Bloomberg News, né? Ele trabalha na Bloomberg News, e é um artigo, né, que fala como o jornalismo vai se adaptar, né, aí a nova era de IA. Então, eu achei muito legal, porque ele traz aqui 8 previsões dele, né? 8 coisas que ele enxerga aí no futuro próximo do jornalismo com o novo, como posso dizer, com a nova tecnologia aí, né, de inteligência artificial. O que me chamou a atenção, né, no artigo, cara, foi logo os 2 primeiros parágrafos, né, que ele já começa falando, e é algo que a gente traz muito para os clientes, né, pessoal, como exemplo, que é a questão, né, da mudança que teve, né, no mundo aí dos publishers, dos veículos de mídia, quando a internet de fato, né, se popularizou, né, e ele até faz uma brincadeira de que a mídia, né, ela não foi assassinada pela internet, mas ela cometeu suicídio, né, por conta da internet. Os jornais não souberam, né, se adaptar ali ao modelo, né, um modelo de assinatura, um modelo de conteúdo pago. Muitos deles, né, acabaram aí vendo suas equipes se encurtarem, e ao longo disso depois, né, foram recuperando. Então, o que eu acho legal é que existe aqui uma visão paranoica, que nem ele mesmo descreve, né? Ele chama os colegas de profissão de jornalistas, né, de paranoicos, e logo em seguida ele traz uma visão que eu também acho, né, que mesmo que paranoica, ainda é otimista. Então, fiquei bem entusiasmado com o artigo e achei que ia ser bem legal trazer aqui para a gente discutir. Tem algumas coisas que estão no nosso roadmap, algumas coisas que estão no radar, várias coisas que eu escuto dos clientes, então eu acho que esclarecer isso aqui vai ser muito legal. E aí já queria puxar aqui o Renato, cara. Renato, você aí com seu olhar mais técnico, o que é que você achou do artigo? Cara, Betinho, eu adorei, achei a indicação super rica, é, e inclusive vários dos pontos que foram trazidos aqui pelo autor, eles são elementos que também se repetem numa análise que a Reuters publicou, né? Eles fazem aquelas publicações dos reporting dele, dos reportes deles, né, de 2024 e 24 e tudo mais. Eu consegui ver aqui que, tipo, cara, várias das coisas que ele traz de previsões, de certa maneira, são elementos que têm uma fundamentação. Claro que por ter sido uma pesquisa feita ao longo de 2024 menos concisa, né, menos estruturada, porque IA, enfim, ela se desenvolve a cada momento que passa, mas muito disso bem fundamentado ali. Eu adorei também, especialmente esses primeiros parágrafos, como você trouxe, até inclusive os textos, né, as referências extras aqui que eu trouxe estão relacionados a isso, mas, pô, achei bem interessante e é aquele tipo de artigo que deixa a gente bem, né? Tem dois tipos de artigo para mim, assim, sempre tento olhar as coisas quando eu estou estudando de um ponto de vista prático. Então, tipo, sei lá, eu tô lendo
lendo o Dom Casmurro, eu penso, como é que esse livro aqui vai me ajudar a ser uma pessoa melhor pro 11? Uma coisa assim. E aí, cara, esse aqui foi um artigo que eu me senti bem lendo, porque ele traz uma visão bem realista, mas traz uma visão otimista também, e muitas das coisas, como você bem falou, Beto, já estão no nosso roadmap e outras já foram, inclusive, contempladas por nós aqui no News Tech Podcast, né? A gente já conversou, trocou umas ideias sobre alguns dos pontos aqui que ele trouxe. Então, gostei muito, cara. Migs, queremos seu parecer também, certamente. Cara, eu adorei o artigo, né? Enfim, iniciei minha fala falando isso, pessoal, mas eu gosto dele porque eu, enfim, o nosso episódio passado foi meio sobre previsões. Esse aqui eu não diria que é uma previsão, apesar que ele fala, né, que são 8 coisas que, que vão, enfim, impactar agora o jornalismo daqui para frente. Eu acho que é uma análise mais do que uma previsão de mudanças que já estão acontecendo, né? Mas eu gosto desses textos que são construídos pensando no futuro, justamente para a gente mapeá-los e, com o tempo, ir analisando se essas previsões, entre aspas, se concretizam ou não. Eu acho que tem muita coisa aqui, até entrando um pouco mais no artigo, pessoal. Esse artigo aqui é da Bloomberg, então vai aparecer um paywall. Se vocês fizerem um cadastro que, cara, demora 1 minuto, 2 minutos para fazer, vocês conseguem ler o artigo de graça ou, né, também pagar aí uma assinatura da Bloomberg é muito cara, não recomendo, a não ser que você esteja muito focado, talvez, no estilo de notícias deles. Mas, enfim, vocês vão ver que o artigo ele é bem estruturado, com os 8 pontos. Né? Eu achei alguns pontos, enfim, um pouco mais é, elásticos, vamos dizer assim, um pouco mais fora da caixinha do que outros. Uns são bem simples, não vou dizer simples, mas coisas que a gente talvez já mencionou aqui no News Tech Podcast, como o primeiro, né, que a inteligência artificial vai mudar o ofício do jornalista mais do que substituí-lo. Isso é algo que a gente acredita aqui, já defendeu algumas vezes. Tem alguns que eu não sei se eu concordo tanto, ou, enfim, concordo em partes, como o segundo, né, que fala que breaking news ainda vai ter um valor muito grande, mas que agora vai ser ainda mais relevante publicar coisas em primeira mão, né? As breaking news vão valer por menos tempo. Mas tem um que eu realmente queria trazer uma atenção maior agora para a nossa discussão. Daí eu acho que a gente pode até seguir discutindo dessa forma, pessoal. Talvez você, Adilson, e você, Renato, pontuam um ponto que vocês acharam mais interessante desses 8 aqui, para a gente discutir em mesa redonda. O que eu gostei mais foi o ponto número 4, que o autor sugeriu, analisou que a mudança no que diz respeito ao ofício de jornalismo vai ser maior para editores do que para repórteres. Eu achei isso muito interessante. Eu acho que no 11, em grande escala, a gente iniciou aqui, pessoal, focando muito na parte de redação, né, de realmente diminuir erros no momento de criação de um texto, que a gente também acredita não só em melhorar a qualidade, mas também em aumentar a produtividade. Então a gente queria ter formas de fazer isso e possibilitar isso para os nossos clientes, mas de forma geral eu acredito muito no que o autor está falando aqui, porque em linhas gerais eu acredito que as pessoas, número um, são mais confortáveis já com a ideia de que inteligência artificial pode ser muito relevante na revisão de conteúdo e ajuda nessa parte, e inclusive eu vejo que é uma área, a edição, no qual, de fato, os jornais em si e os jornalistas estão mais abertos a terem a ajuda aí da inteligência artificial. Não só o público geral, mas também os jornais e os jornalistas.
com isso, certamente, o trabalho de um editor vai ser muito mais especializado, eu acho. Vai ser algo que precisa necessariamente ter um algo a mais, né? Trazer uma série de experiências, algo que não uma razão ali vital para contar com os olhos de um ser humano, além, obviamente, de uma revisão gramatical, ortográfica, algo que uma inteligência artificial vai conseguir fazer muito bem. Eu não estou falando que o cargo de editor vai parar de existir. Eu só acho que a barra certamente vai ser muito maior para o editor conseguir fazer algo mais do que padronizar o manual de redação, corrigir a gramática e por aí vai. Os editores vão ter que funcionar, na minha visão, quase como que coaches, né, de fato, ali, por assim dizer, dos repórteres e dos redatores. E muitos já fazem isso, e né, acho que faz parte do ofício ali do editor também entender o contexto, ser bem informado, sugerir adições de pautas com base na experiência dele. Mas com o crescimento e a popularização da inteligência artificial, outras demandas da edição, como essas correções e por aí vai, vão cair. E com isso, essas questões um pouco mais etéreas e talvez mais intangíveis da edição jornalística vão se tornar as mais relevantes. E com isso, essas pessoas mais experientes tendem aí a florescer. Então, gostei muito desse ponto que ele trouxe, algo que talvez eu não havia pensado tanto assim do mercado, mas certamente para mim faz bastante sentido. E queria saber o que vocês acham, pessoal. É uma área que a gente começou a investir agora aqui no 11 também, pessoal. Então a gente lançou há pouquíssimo tempo, no final de 2024, em dezembro de 2024, acho que dia 30, inclusive, se eu não me engano, o 11 Jai Editor, que está funcionando muito bem e é uma ferramenta que ajuda, e não só editores, mas redatores, enfim, qualquer usuário do 11 Jai a editar melhor o seu texto. Também temos uma funcionalidade de SEO. Então, assim, realmente, os pontos primordiais, assim, básicos da edição, que é melhorar ali a formatação, corrigir a gramática, até o SEO, né, posicionar bem no formulário ali do Yoast, para quem usa Yoast, WordPress, etc., e ter um bom ranqueamento do texto, a inteligência artificial vai conseguir ajudar bastante bem. Mas tem coisas de fato intangíveis, como instruir melhor um repórter, dar conselhos realmente sobre como melhorar essa pauta, que a inteligência artificial, no mínimo por hora, realmente não faz tão bem e dificilmente vai conseguir competir com um editor bem instruído, de qualidade, com anos ali de experiência. Vejo dessa forma. O que vocês acham, pessoal? Bem interessante, Migs. Achei a sua análise super razoável. Eu acho que talvez eu tenha a impressão de uma espécie de futuro da função, talvez um pouco diferente. Eu não tenho certeza disso, claro, que é o futurismo falando, mas uma coisa que eu acho que é muito interessante, assim, a gente até comentar sobre a nossa ferramenta e falar paralelamente sobre desenvolvimento de IAs de uma forma geral. O que hoje o 11Jai já faz e que ferramentas de inteligência artificial em geral conseguem contribuir de fato. Eu estou falando aqui sobre desenvolvimento delas, até que momento a IA está qualificado o suficiente para fazer isso, que são as coisas que o 11Jai hoje faz, né? O 11Jai Editor, que é, cara, fazer uma correção de estilo, uma correção de gramática, fazer sugestões de melhoria do texto para deixar ele mais coeso, para deixar ele mais coerente, para deixar ele mais fluido. A nossa ferramenta também traz sugestões preliminares de SEO. Então, essas demandas, que são realmente demandas que caem no colo do editor hoje em dia, elas são muito bem executadas hoje por inteligência artificial já. Que são algumas coisas que a gente vê desafios, mas certamente estão no escopo de trabalho no curto prazo da IA de uma forma positiva. Adequação plena ao manual de redação. Existem detalhes ali de manual e de dia a dia que às vezes a IA ela não consegue pegar na mesma velocidade que os editores fazem. Então,
Esse é um ponto. E a análise e verificação factual, que a nossa inteligência artificial hoje, o 11 Editor, já faz esse tipo de análise, mas é uma análise preliminar, é uma análise que tem uma limitação ali de datas de acesso à informação, porque tem um banco de dados que vai até uma data específica. Então, são essas as duas coisas: a análise factual e uma adequação plena ao manual de redação, ao estilo de escrita daquele jornal. Essas duas coisas, e eu falo isso com, cara, certa tranquilidade, porque eu estou trabalhando exatamente em cima disso, a gente vai conseguir, no curto prazo, fazer uma adequação muito próxima de 100%, sabe? Então, cara, bom, são pontos aqui interessantes. Agora, isso que você trouxe, Migs, muito bem, de gerir pessoas, entender e direcionar o repórter para ele fazer alguma coisa mais específica, ou então realmente coordenar a equipe dizendo, ó, essa aqui é a informação, esse é o dado que você vai apurar, a gente quer escrever uma notícia especial sobre esse assunto, então associa essas duas coisas, muda um detalhe do seu lead para a gente escrever uma coisa diferente. Essa coordenação geral, assim, que o editor faz hoje, eu acho que ela é pouquíssimo substituível. Aí eu acho que, cara, tem um toque humano fundamental nisso, que dificilmente a inteligência artificial vai conseguir fazer. Agora, contribuir, ela de fato já consegue. E tem uma outra coisa que eu acho que assim, é o ponto que talvez eu pense de uma forma um pouco diversa, que é o seguinte: acho que não é nem que eu penso de uma forma diversa, mas que eu imagino o futuro de uma outra forma. Eu fico imaginando o seguinte, cara, a gente vê o quanto é importante essa parte da reportagem, da apuração de novas informações. Já recebemos de jornalistas espetaculares a informação repetidas vezes de que o furo salva o jornalismo, é o furo que vai trazer uma visão diferente, é o jornal trazer uma coisa completamente, né, cara, disruptivo, algo do gênero. Cara, beleza. Então, eu imagino que os editores vão ter uma função de repórter também, sabe? Talvez um editor ou outro sendo responsável único e exclusivamente por gestão, mas eu imagino a possibilidade dessas pessoas correrem atrás também de apurações, de relacionamento e desse tipo de coisa. É como eu vejo, pelo menos, um futuro assim, talvez um detalhe diferente no aspecto da profissão. De certa forma, o que você está prevendo é o fim da função de editor, né? Se o editor vira repórter, rapaz, ele é uma Não, eu não espécie acho de que ele gerente vira. de reportagem. Mas não, É, eu entendi o que você quis dizer mais ou menos, para ser honesto. Eu só acho realmente que, assim, o principal ganho que a gente vai ter em termos de funcionalidade ali do editor é realmente esse foco maior aí em gestão. Eu acho que organização não só de pauta, mas também de equipe, e a exato. função vai seguir sendo relevante, né? Esse foi o meu ponto. Agora, a ideia de que editor, ser completamente honesto, há vários editores já atuam Já fazem um isso, né? pouco na apuração, né? Seja entrevistando ou auxiliando os repórteres de fato. Mas talvez sim, as linhas fiquem um pouco mais nebulosas no que diz respeito aí à atuação em reportagem, né, com Exato. uma diminuição de foco em outras áreas do jornalismo. Adilson, o que você acha, cara? E já fala aí, se você quiser emendar, qual foi o ponto que você achou mais interessante, meu amigo, desses dois. Show de bola, muito legal. É, concordo em parte com o que o Renato falou, concordo em parte também com o que você trouxe, Mix, mas o que eu acho que de fato existe aí um exercício, né, de futurologia, então eu não tenho minhas previsões assim tão certas quanto vocês, mas o que eu acho legal, e inclusive é algo que não está nem nesse ponto, mas é algo que eu acho que faz um gancho que está no artigo e que a gente fala muito para os clientes. Eu escuto principalmente o Renato, né, falar muito. É uma frase, né, uma citação ali no começo do artigo que o John faz, né, a Amanda Cox, a colega dele ali, né, que é a chefe de jornalismo de dados, que ela fala que a analogia favorita dela para modelos de linguagens é estagiários infinitos, né? Você nem sempre vai confiar totalmente, né, cegamente nos resultados que eles trazem, mas assim como os estagiários humanos, as máquinas continuam melhorando a cada dia. Então isso eu acho muito bom, né? Um pouco de que, cara, você de fato vai perder ali um pouco do seu trabalho braçal, né? E você também vai abrir mão de fazer algumas coisas que eram mais complexas antes. Pode ser que o resultado, a curto prazo, né,
seja um pouco reduzido, mas, cara, se você tiver a gestão disso, né, se você tiver essa mentalidade que você tem ali um estagiário tocando para você, isso aí falando do ponto de vista não só de editor, né, mas eu acho que repórter, qualquer jornalista, qualquer pessoa numa redação, eu acho que isso é sensacional. E é algo que a gente tem tentado, né, mostrar aqui para os nossos clientes. E o que eu achei bem surpreendente é ela ter usado exatamente o mesmo termo que a Muito gente bom. usa por aqui. Então, eu achei isso muito bacana do texto. Muito é interessante isso, né, Betinho? Quando a gente fala, tipo, a gente vai entregar uma IA para vocês aí dentro do seu dia a dia, tem gente que fica meio com medo. Mas quando a gente fala, você vai ter um estagiário, aí a galera fala, opa, que da hora! Interessante isso, mas a gente sempre reforça esse ponto mesmo. Foi uma boa analogia que você fez, cara. Não, muito legal, cara. E aí, assim, um dos 8 pontos, né, que ele trouxe alguns vários bem interessantes, mas o que eu queria focar mesmo é o número um, o primeiro, né, que, cara, ele fala aí, porque eu vejo que aqui é uma grande preocupação, vocês já estão cansados de ouvir isso aí, né, desde o primeiro episódio que a gente martela nessa tecla aí da substituição, tá? O primeiro tópico ele fala, a IA mudará os trabalhos dos jornalistas mais do que o substituirá. Mas eu não quero nem ficar focando nessa parte da substituição, porque eu acho que vocês já estão, né, carecas de saber, a gente já discutiu muito isso aqui. O que eu queria focar são as histórias, né, que ele traz dentro desse, o que é que ele prevê ali, o que é que ele dá de exemplo de base para falar isso. E o que ele traz de base, que é bem bacana, ele fala especificamente da atuação dele na Bloomberg News, que é um jornal, como posso dizer, bem moderno, né, bem tecnológico, e ele traz ali, né, o dado de que, cara, praticamente um terço das publicações da Bloomberg contam com algum tipo de automação, com algum tipo de uso de tecnologia, não especificamente de IA, né, mas a gente já vê que é um jornal, né, que tem se adaptado aí aos novos modelos de comunicação, tem se adaptado aí a essa questão de tecnologia. E aí ele até traz 2 exemplos. O primeiro exemplo, né, foi um projeto de inteligência artificial que eles fizeram para mapear, como posso dizer, o sequestro, não, é o contrabando, né, de óleo que estava tendo ali em uma Pô, região. escolheu a mesma parte que eu mais gostei, Betinho. Brincadeira. Eu achei isso, eu achei isso bem interessante, porque, cara, eles pegaram, olharam ali as imagens de satélite e tal, e eles falaram, né, o John reforçou muito aqui a questão da alta capacidade de um IA de reconhecer padrões, né? Então, a partir dessas imagens, eles conseguiam acompanhar, né, esse contrabando aí do Irã. Então, pô, eu achei, de petróleo, né? Eu achei isso muito, muito bacana. Outro exemplo que ele deu, né, também, é a questão ali, né, de fazer resumos, né? Então, você tem ali uma matéria super extensa com vários tópicos e ele mesmo fala, né? A gente tem que se adaptar à leitura do leitor, literalmente, né? Que é quem consome aí o conteúdo dos publishers, dos veículos de mídia, né? Ele traz que, cara, não é todo tópico, né? Atualmente o leitor ele dispersa muito fácil, ele perde a atenção e não é todo tópico que ele tem interesse. Então, de fato, você ter a IA ali para ajudar a resumir, fazer ali alguns key points, bullet points, é muito interessante, né? Até porque você consegue, eu acho que fidelizar, né, e atrair ainda mais esse pessoal para perto de você. Outra coisa que ele fala que eu achei muito bom e que a gente vê aqui com os nossos clientes, principalmente focados em mercado financeiro, é a questão, né? Ele fala que hoje em dia ele tem uma equipe speed, né? Que são aqueles caras, aqueles jornalistas que ficam ali esperando subir algum fato relevante, algum relatório de banco, algum relatório de empresa, e eles vão e lançam a notícia super rápido, já estão super treinados, né? E que assim seria muito mais interessante você ter esses caras, ao invés de estarem gastando tempo, né, fazendo essas notícias rápidas, você automatizar o processo, né, usando, né, inteligência artificial e, cara, liberar esse pessoal aí para fazer o que de fato importa, né, que é o que ele traz aqui, que nunca a inteligência artificial vai conseguir levar um CEO para almoçar, né? Ela nunca vai persuadir um ministro, né, a dizer que o chanceler renunciou, ela não vai conseguir escrever uma coluna 100% original, né? Ou então convencer alguém a dar uma entrevista.
Então, eu achei isso muito legal, porque, cara, é o que a gente fala aqui, eu acho que todo dia eu falo isso para clientes, para leads, para parceiros, né? Então, eu também achei muito legal ter isso no texto. Porque, cara, é aquela coisa, você tira o que tem de mais simples da sua frente e você vai utilizar o seu tempo com o que, de fato, né, vai trazer o furo, né? Que nem o Migs aí trouxe aí a questão do furo, e que nem a gente já falou em alguns outros episódios. A questão da tradução também, inclusive, a gente já tem aqui no 11, né? Eu acho também bem legal. E o último ponto, pessoal, que eu gostaria de trazer é aquele fala que o resumo, né, vai ser tão bom quanto a história que ele se baseia. Então, você utilizar a IA, né, você tem que ter bons inputs para ter bons outputs, né? Você tem que ter bons estímulos para gerar bons resultados. Então, isso também é bem importante. Eu acho que o pessoal fica mais calmo ao saber de que, cara, a IA não vai conseguir escrever, não vai conseguir substituir um jornalista, porque ela depende desses inputs, ela depende ali da visão humana, da sagacidade, né, de jornalista. Então, eu achei esse ponto muito bacana. O que é que você enxerga por aí, Renato? Eu roubei, eu acho, o seu ponto. Cara, Tem outro que mas, chamou a atenção também. pô, mas sensacional, Betinho. Você já fez uma Renato intro. já contou. Isso que eu ia falar, Renato, desculpa, não, Adilson já falou sobre todos os pontos do artigo, na verdade, pessoal. Vocês nem precisam Eu ler tô mais. vendendo nosso peixe Acabou. aqui, vendendo nosso peixe aqui, rapaz. Não, é bom, cara. Antes do Renato falar só, cara, eu gostei muito disso também, de quando ele trouxe enfim, meio que quase que uma peitada, assim, para um jornalista que está preocupado, talvez, com né, a sumarização de textos ou né, resumos criados por IA e que isso eventualmente estaria evitando com que pessoas leiam os seus textos. Acho que a verdade, a gente sabe disso, pessoal, é que cada vez menos as pessoas estão querendo ler textos, ainda mais textos longos, né? Sempre vai ser necessário se informar, ainda mais outras posições, outros ofícios. É, enfim, existem formas, eu acho, e até entrando em outro ponto que ele traz aí, que é a personalização e como a inteligência artificial vai poder ajudar o jornalismo com isso, no qual a gente vai conseguir fazer com que as pessoas realmente leiam mais. E eu acho que esse, no final do dia, é o grande foco aqui do 11 também, é ajudar o jornalismo, e eu acho que ajudar o jornalismo é ajudar que as notícias sejam mais consumidas por todos. Mas vai lá, Renato, cara, pode comentar, meu amigo. Cara, esse episódio que eles comentaram que eles fizeram, né, essa análise aí do contrabando de petróleo no Irã, dentro da Bloomberg, eu achei isso sensacional. Acho que já comentei com vocês dois que uma das coisas que eu comecei a ler, pesquisar e me apaixonei um pouco é pelo jornalismo de dados, de certa forma. E o porquê eu me apaixonei por isso? Porque a gente fala muito de inteligência artificial economizando tempo, ajudando a fazer coisas, cara, que são difíceis de fazer e etc. Mas, cara, existe um âmbito que é exatamente nesse jornalismo de dados, que a inteligência artificial ela tem uma capacidade revolucionária. Ela faz coisas que antes dela, muito possivelmente, não seria possível fazer, sabe? E acho que uma das coisas que pode ser uma análise, um exemplo interessante, é essa história, né? Para dar um pouco mais de detalhe, até o Beto introduziu assim ela de uma forma geral, que eles fizeram uma análise na Bloomberg para tentar entender como que o petróleo estava sendo contrabandeado no Irã, transferindo de navio para navio, né? É assim que o contrabando acontece. E aí eles conseguiram captar algumas imagens de satélites relacionadas a navios, e aí eles conseguiram, por meio dessas imagens, fazer uma análise nos 566 dias que o céu estava limpo, entre o início de janeiro de 2020 e até o final de 2024, e eles viram que existiram encontros suspeitos, eles categorizaram como eram esses encontros suspeitos, explicaram para a inteligência artificial e ela mapeou isso 2.006 vezes. E então, basicamente, você já tem um número para começar a trabalhar.
Quando antes você teria a capacidade de fazer esse tipo de coisa? Muito difícil fazer uma análise tão limitada de uma coisa tão específica durante tanto tempo assim, sabe? Então, eu acho que o que eu gosto da ideia do jornalismo de dados e utilizar a inteligência artificial para isso é que ela tem um potencial absolutamente revolucionário. E a gente sabe, isso é uma das minhas grandes paixões e visões em relação ao 11, inclusive, a gente sabe que o jornalismo tem uma capacidade de revolução e de contribuição com a democracia e com tudo que é bom no mundo muito grande, porque é um veículo de comunicação e são veículos de comunicação que têm, cara, fundamento, seguem um processo para conseguir entender e realmente apurar informações de uma forma confiável. Então, a possibilidade que a gente tem de, cara, causar maravilhas dentro desse meio é muito grande. E eu adoraria um dia no futuro, já fazendo aí uma puxada aí para os meus queridos sócios, para a gente pensar nisso, cara, a gente tem um setor de análise de dados por meio de inteligência artificial dentro da nossa empresa, sabe? Eu tenho essa vontade, esse sonho, de certa forma, porque eu acho isso fenomenal. Um exemplo aqui que eu trouxe, que até tem um ponto assim dentro de mim de bastante sentimento de certa forma, foi um artigo que foi o primeiro artigo que eu li desde que quando eu descobri essa estrutura do jornalismo de dados e que a inteligência artificial poderia fazer isso, que é analisando a inteligência artificial como uma ferramenta promissora para países em desenvolvimento quando se trata da análise de corrupção. Então, basicamente, aqui o artigo ele traz algumas experiências e uma delas que é absolutamente incrível é a seguinte: eles fizeram uma ligação com algumas informações hoje que são públicas na maior parte dos países de transferência de valor financeiro entre instituições públicas, e aí eles conseguiram criar um conceito e treinar uma inteligência artificial sobre aquele conceito, e quando ela via aquele tipo de aquele conceito de corrupção acontecendo nas transações entre instituições públicas, ela trazia um alerta, e ela trazia esse alerta meio que em tempo real, porque essas atualizações são bem rápidas, né? Quando você tem um sistema de transparência razoável, por exemplo, no país. Então, cara, olha isso. Você conseguiu construir uma ferramenta que está fazendo uma análise que seria impossível para seres humanos fazerem, porque ninguém ia colocar um ser humano para fazer uma análise tão minuciosa como essa, trazendo aqui é uma yellow flag, tá? Talvez esteja acontecendo uma coisa estranha aqui. Chama um humano para que ele possa agora analisar aqui, ver se é uma red flag ou se é uma green flag, se tá tudo bem, e segue o jogo, sabe? Então, cara, eu acho isso absolutamente sensacional. Esse jornalismo de dados é incrível, ele é absolutamente revolucionário, e muitos dos textos que a gente traz aqui sempre trazem aquela ideia. Até o Burgos, né, um dos convidados que nós tivemos num episódio passado, trouxe o jornalismo, ele talvez vai começar a trazer uma reestruturação de valor dele para a sociedade por meio do impacto. E a gente tem exemplos aqui no Brasil, cara, desde Lava Jato, inúmeras coisas que aconteceram aqui dentro do nosso país, que tiveram um toque jornalístico absolutamente fundamental, sabe? Então, independente de qualquer tipo de elementação política dentro dessas questões, o jornalismo consegue causar impacto. Se a gente conseguir oferecer ferramentas para o jornalismo entender e conhecer coisas, ele tem um potencial de impacto muito maior. Então, cara, eu acho que é isso, assim. Eu acho que essa forma de IA e dados dentro do jornalismo é uma maneira que tá, cara, o fruta baixa, de certa forma, para o 11, para que a gente faça um impacto muito grande e real na humanidade, sabe? Essa é a minha visão. Meio grande, meio, assim, gigantesquinha, mas, cara, é um sonho aí, é uma coisa que eu acredito de verdade. Não, cara, muito legal. E eu acho que por muitos anos, não que o jornalismo de dados estivesse em baixa, mas é uma área que tem um problema, entre aspas, que ela é muito cara. Cara não só em recursos, várias vezes, mas também cara em tempo, que acaba sendo um recurso muito relevante, né? Então, os veículos precisam de pessoas muito sêniores, investindo uma quantidade muito alta de tempo para produzir os famigerados furos, né? E por vezes é isso o que acabou acontecendo. Tinha um jornalista de dados, ou vários nas redações focados em analisarem
registros públicos, documentos em cima de documentos, imagens e por aí vai, para identificarem padrões e assim realmente constituir, né, investigações profundas. Como isso era a regra e o foco do jornalismo foi direcionado mais para a audiência, ganho em publicidade digital, atender, enfim, nichos com notícias ali bem estruturadas do ponto de vista de SEO e por aí vai, muitos veículos de notícias pararam de investir tanto em jornalismo de dados, inclusive, por consequência, eu estava analisando um artigo sobre isso hoje, pessoal, chamado Data Journalism, Digital Verification and AI, The Case for Newsroom Conversion, que é super bacana, que é do Journal of European Television History and Culture, muito legal, vou mandar aí, vai estar na nossa descrição, e é legal você ler ele também, Renato, depois, porque eles justamente trazem esse ganho da inteligência artificial, que é a diminuição de investimento, de custos, na verdade, no geral, com alguns aspectos de jornalismo de dados, né? E é essencialmente isso, o ganho maior, o ganho talvez inestimável que isso vai trazer para essa área de jornalismo é justamente a facilidade, a praticidade e um avanço exponencial na identificação de padrões nesses documentos, facilitando com que jornalistas de dados experientes possam fazer análises como essas aí que foram feitas no caso do Irã. Esse artigo aqui cita algumas investigações que são do ICIJ, como, não sei se vocês vão lembrar do Panama Papers, né, do Pandora Papers, Paradise Papers, que foram vazamentos de dados ali do ICIJ, do International Consortium of Investigative Journalists, no qual eram aqueles dados de offshores, né, pessoas que tinham ali dinheiro em alguns locais, como Bahamas, Panamá, que ficou bem famoso e possivelmente, né, estariam ali sonegando impostos. Seria muito mais prático se nessa época, 2000 e acho que foi quando foi o Panama Papers, 2016, pô, a gente teve Paradise Papers em 17, em 15, se eu não me engano, teve o HSBC Leaks ou Swiss Leaks. Então, nessa época, não é que não existia inteligência artificial, existia, mas nada perto do que a gente tem hoje, né, pessoal? E certamente não tinham acesso e a relevância e nem a capacidade, efetivamente, de termos aí investigações no grau que a gente tem hoje. Então, é até interessante fazer, talvez, de forma retroativa, algumas análises com essas bases de dados, eu diria, para ver efetivamente se tudo foi identificado, se realmente as análises das inteligências artificiais seriam semelhantes às que os jornalistas conseguiram fazer na época. Mas eu lembro, essas investigações aí, Panama Papers, Paradise Papers, demoraram 6 meses, 1 ano, para realmente serem publicadas, porque tinha que ser uma coisa ultra cuidadosa. Então veja aí realmente o que a inteligência artificial pode trazer em termos de escala e realmente velocidade também para o campo do jornalismo de dados, pessoal. Muito legal essa constatação sua, Renato, e também já recomendo aí esse artigo para vocês, galera. Acho que é muito relevante e casa bem também com um dos pontos que a gente trouxe aqui, né, desse artigo da Bloomberg. Total. Para a galera que tem uma noçãozinha também de programação, esse tipo de coisa, não sei se alguma parte dos nossos ouvintes tem essa compreensão, mas, tipo, cara, quando você tem uma relação de para, então uma coisa tipo assim, se isso acontecer, tal coisa acontece, se isso acontecer, tal coisa acontece. Você consegue mapear muita coisa por meio desse negócio também, criando variáveis. Mas quando você cria uma quantidade muito grande de variáveis, por exemplo, dentro do seu código, a chance dele ter problemas e dele
ele não entregar resultados bons para você, ela existe. E além disso, com a inteligência artificial, você consegue treinar ela para que ela tenha um olhar meio humano, de certa forma, e conseguir entender algumas coisas ali de uma forma mais razoável. Quando você faz um depara, né, que é uma forma de programação que você não precisa de uma IA, você vai falar que se tal coisa acontecer, a reação do seu código vai ser X ou Y, por exemplo, cara, isso aqui se perde muito do elemento de subjetividade que em várias atuações humanas existem, sabe? Então, ter uma inteligência artificial para ter esse olhar humano em alta escala, por exemplo, é um negócio que é realmente game changer para esse âmbito de ter acesso a informações que antes a gente não conseguia analisar com tanto nível de detalhe, sabe? É muito interessante isso mesmo, super promissor. Quem que tá Demais, faltando cara. aí de trazer o ponto principal? Ou já todos trouxemos? Acho que todos trouxemos, rapaz. Falta você talvez trazer um artigo adicional para a gente fechar esse nosso querido episódio. Boa. Eu até cheguei a comentar sobre ele especificamente, assim, rápido, mas eu posso trazer um pouquinho mais de detalhe, que é o artigo se chama Artificial Intelligence, a Promising Anti-Corruption Tool in Development Settings. Então, é um artigo que traz uma análise de como que a inteligência artificial pode contribuir com países em desenvolvimento, né? E ela faz muito essa análise de realmente o jornalismo de dados. Aqui nesse caso, a gente tem uma análise que é feita principalmente para, cara, TCU, instituições assim que geralmente cuidam de aspectos financeiros dos países ou até instituições não governamentais e governamentais que podem utilizar a inteligência artificial para conseguir fazer uma análise da corrupção de uma forma mais eficiente. Mas, cara, definitivamente esse é o tipo de coisa que consegue ser um elemento de contribuição social para os jornais de uma forma muito evidente, sabe? Então, cara, eu fico imaginando, assim, eu tenho um carinho especial por esse tema de corrupção, porque na minha época de advogado ainda, eu trabalhava exatamente com essa lei anticorrupção aqui do Brasil e tudo mais, e, cara, é realmente revolucionário, sabe? O que a inteligência artificial consegue fazer hoje é muito diferencial, e isso vai desde, pô, eu quero analisar como que andam os gastos e a organização financeira e a tomada de decisão, por exemplo, do meu município até o meu bairro, até, cara, um país inteiro, até um continente inteiro, sabe? A gente tem um elemento de automatização que, se ele for bem direcionado, ele consegue trazer uma quantidade de insights insana. E aí o exemplo que é trazido aqui nesse artigo é efetivamente de uma empresa privada que criou, por meio de algumas teorias acadêmicas de conceito de corrupção dentro de instituições financeiras públicas, eles criaram um conceito, né, uma ideia de, quando esse tipo de coisa aqui acontece, é uma yellow flag. Quando esse tipo de coisa acontece, é uma red flag. Então, eles trouxeram níveis de alarme, né, o quanto aquilo é preocupante, e eles trouxeram o que acontece com as transações financeiras públicas quando esse tipo de coisa rola. E aí treinaram a inteligência artificial com essa informação. Pronto, cara. Você tem um negócio que faz uma análise das instituições financeiras de vários países que consegue trazer em quase tempo real algum tipo de insight sobre possibilidade de corrupção. Quão revolucionário isso é, sabe? É absurdamente para que você tenha, inclusive, um nível de, enfim, cuidado, né? E até de diligência, essa é a palavra, com o seu próprio país e com o financeiro, corrupção dentro do seu próprio país, sabe? Então, acho que é isso, cara. Esse é o artigo que eu trouxe. Eu vou deixar o linkzinho aí para vocês também, se vocês quiserem dar uma olhada nele. Bom demais, cara, bom demais. Adilson, mais algum comentário, cara, de algo que você gostou do artigo, que você tem visto recentemente que pode estar relacionado, cara, ao que a gente comentou aqui hoje? Show de bola, pessoal. Eu acho que talvez vale, né? A gente falou muito aí sobre como posso dizer, as oito previsões, né, que o John trouxe aí ao longo do artigo. E eu acho que o que vale, né, é a gente trazer também o grande finale, né, como foi que ele finalizou ali, né, o artigo. Eu gostei muito que ele faz no final, do mesmo jeito que ele estabelece ali
começo, a relação entre paranoia e otimismo, né? Eu sinto que ele retoma isso no final, mas com um tom muito mais otimista do que paranoico, né? E eu gosto, né? Até trouxe aqui uma quote dele, que é, cara, desde que nos concentremos em reportagem original e em escrever histórias que as pessoas no poder não querem que publiquemos, ou que nos dizem algo novo sobre o mundo, e fizermos isso sem medo, favor ou viés, nos sairemos bem. Então, eu achei que isso resume muito tudo, né? Que, cara, a essência, ela não está em como o trabalho é literalmente produzido, mas muito mais na informação, que, queira ou não queira, sempre vai ser, né, a coisa mais importante do jornalismo, né? Então, eu gostei muito dele ter fechado o artigo dessa maneira. Confesso que eu achei que ele ia trazer aí um ponto mais, como posso dizer, de paranoia mesmo, né? A gente vê que muita gente ainda torce o nariz para a inteligência artificial, mas eu gostei desse viés, né, otimista, um viés em que ele não enxerga como uma ameaça, né, a profissão, como uma ameaça ao jornalismo. E eu gostei muito de que, cara, de fato, a inteligência artificial nunca vai questionar nada, ela nunca vai conseguir, como posso dizer, bater de frente, né, escrever histórias complexas, né, ainda mais quando a gente está falando sobre o jornalismo, que além de ter aí um fator, né, informacional, tem um fator, né, cara, como posso dizer, público aí que é importantíssimo, né, um fator público social importantíssimo. Então, gostei muito da finalização aí do texto, e achei bem bacana mesmo. Muito boa. Só isso, Ótimo, meu meu velho. comentário. Tem mais nada a falar, né, cara? Mais nada. Falamos tudo. Muito bom, cara. Mas esse artigo realmente é importantíssimo, pessoal. Acho que o último comentário aí do Adilson sobre a conclusão realmente é com certeza o ápice do texto, talvez a questão mais marcante. E gostei muito do tom geral desse artigo, né? Um ponto de vista um pouco mais otimista e trazendo também as diferentes mudanças que o jornalismo já passou e que, apesar de inúmeras dificuldades e desafios ao longo dos anos aí, inovações e, enfim, questões que realmente abalaram o setor de uma forma ou outra, o jornalismo prevaleceu. E eu acho que, não acho, tenho convicção que dessa vez não vai ser diferente, vai ser uma nova inovação aí, uma nova etapa realmente do jornalismo que tem o potencial de alavancar muita coisa vai mudar, igual a gente sempre fala aqui também no News Tech Podcast, mas tem muita coisa que certamente vai melhorar. Então, gostei muito desse tom também, no geral. Pessoal, é isso então, estamos fechando esse nosso episódio aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado desse nosso queridíssimo News Tech Podcast de hoje. Se você gostou, deixe seu comentário, seu like, compartilha aí com seu amigo, inimigo, namorada, ex-namorada. Vai ser muito importante, cara, a gente ter Manda aí... para sua ex, pro seu ex agora. É isso aí, o Renato vai mandar, rapaz. Que isso, que isso. Boa, mas galera, de verdade, é muito importante que a gente chegue no máximo de pessoas possível. Então, se você conhece alguém que é jornalista, que mexe com inteligência artificial ou que gosta das duas áreas, melhor ainda. É muito legal ter a audiência deles por aqui. E deixe seu comentário se você curtiu esse episódio hoje. Muito obrigado pela sua audiência e fecha lá pra gente, Adilson. Pessoal, e que nem o Mix disse, né? Muito obrigado pela audiência. Foi um prazer ter o papo de hoje com vocês. Eu acho que várias das coisas que a gente falou aqui já são recorrentes, né? Nos outros podcasts que nós falamos hoje, no caso. Então, isso mostra que, queira ou não queira, eu acho que a nossa visão aí, né? A gente tem mais acertado do que errado. Então, fico muito feliz. Espero que tenha sido aí uma experiência enriquecedora para vocês. Mesmo que o podcast não seja... Leiam um artigo, porque os artigos que a gente traz aqui são muito conteudistas, são muito bacanas. Então, obrigado aí por acompanhar e até a próxima. Se você chegou até aqui, escreva poesia nos comentários,
que o Betinho no próximo episódio vai finalizar com uma poesia autoral. Gostei. Eu vou escrever poesia, rapaz. Eu Mas, ó, também. de verdade. Eu também. Tava esperando o Adilson também fazer os CTAs pra gente finalizar, então eu vou fazer, cara. Manda aí 5 estrelas pra gente no Spotify, segue o @11.news no Instagram, ó, entra lá pro LinkedIn, pra quem é de LinkedIn, 11ONZE News, que é NEWS. Pronto, o pessoal tava reclamando comigo que a gente não fazia CTA nesse podcast. Então tá feito, cheque nessa caixinha. Obrigado, um beijo para todos vocês e até a próxima, galera. Valeu. Valeu.